Mas então é muito bom a gente poder, na verdade, estar em igreja, a gente estar reunido como igreja, a gente poder olhar para o nosso Deus e a gente poder dizer que Ele é tudo, que dele é o reino, dele é a glória, dele é o poder e tudo é dele. E o que a gente vai falar hoje é sobre descanso e eu acho que tem tudo a ver com essa manhã mais caótica que a gente teve por aqui esses dias. E é bom a gente saber que a gente descansa nele. Esse ano, para mim, começou de uma forma diferente. Uma das primeiras mensagens que eu recebi esse ano foi uma mensagem mais de cunho negativo. Uma mensagem mais assim, olha, feliz ano novo, mas está aqui o que eu tenho para falar para você. Eu até pensei, tá, mas não é tão feliz assim, né? Se me desejou feliz ano novo e me deu uma mensagem dessas. E o que eu lembro é da gente, em quem que a gente descansa, em quem que a gente confia, quem que a gente é quando está tudo do avesso. Como que a gente se porta, como que a gente vive quando as coisas estão todas viradas, quando um transtorno está acontecendo. Como que é a nossa reação? Qual é a importância do descanso, do descansar a alma, do descansar o corpo? Porque parece que cada vez mais isso é perdido. A gente está vivendo nesse mundo onde ele é confuso, ele é conturbado, ele é barulhento, apesar de eu gostar de barulho, do bom barulho, mas ele é um mundo complicado, um mundo com tanta coisa acontecendo. E a gente vê que por a gente estar hiperconectado, tem tanta coisa o tempo todo acontecendo no nosso trabalho, tudo que a gente tem que resolver, e isso vai causando uma série de coisas em nós. Então, algumas das palavras que se tornaram comum para o nosso tempo, por exemplo, a palavra exaustão, é a palavra esgotamento, é algo que se tornou muito comum, que é o tal do burnout, é o esgotamento, isso se tornou comum para a gente. Parece que falar sobre esgotamento, olha, eu estou esgotado, estou passando por um período de esgotamento, parece que se tornou uma coisa normal para nós. E não devia ser assim. Mas estresse, ansiedade, insônia, solidão, depressão são algumas das coisas que a gente tem vivido na nossa sociedade. Isso tem acontecido de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa. E a gente pode até achar que isso, na verdade, é privilégio de alguns, mas todos nós, de alguma forma, nós temos sofrido disso. É um overload de informação o tempo todo que a gente parece que não consegue colocar nossa cabeça para descansar. Parece que a questão da gente meditar, inclusive meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, a gente meditar na Bíblia, se torna complicado. Geralmente a gente tem que meditar com talvez um caderninho do lado, para que você possa anotar quando vier uma coisa que não tem nada a ver na sua cabeça, você poder deixar de lado e você poder se concentrar. Porque sim, a gente está vivendo esse overload de informações. Obrigado. E a gente está vivendo esse monte de coisa, tanta coisa acontecendo que às vezes a gente se perde nas nossas ações, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, lançou uma pesquisa dizendo que o Brasil é líder no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade. O Brasil é líder no mundo de transtorno de ansiedade. É isso que está acontecendo com o nosso país aqui. A questão da ansiedade se tornou algo comum para nós. Tem uma reportagem um pouco mais recente, agora de 2023, da CNN, dizendo que dados que foram feitos aí, que foram colhidos por meio de uma pesquisa, agora em 2023, apontam que quase 30%, 26,8%, 27% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. 27% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade, fora os que não foram procurar, os que não puderam de alguma forma procurar ajuda, mas esse transtorno de ansiedade tem circundado a gente. 1/3 dos jovens entre 18 a 24 anos sofre de ansiedade. 1/3 dos jovens entre 18 a 24 anos sofrem de ansiedade. E, se não bastasse isso, o que a gente vê aqui, o transtorno ele vem sendo detectado em pessoas cada vez mais jovens. Uma pesquisa de um professor de psiquiatria da USP revela que aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes têm ou irão ter algum tipo de ansiedade.
Então isso tem acontecido cada vez mais, a questão da ansiedade. Parece que a gente tem perdido o que a gente ouviu, algumas das coisas que a gente ouviu aqui hoje. Qual foi o primeiro salmo a ser lido hoje? Esperei com paciência. Esperar e com paciência? Você está brincando. Download de 2 minutos não é muita coisa, bicho. Senhor, eu quero a resposta agora. A minha resposta é agora, é imediata. Mas o salmista vai falar, eu esperei com paciência no Senhor. E a gente pode até pensar, né? E isso é o que a gente vai propor aqui hoje. A gente pode pensar, claro, mas o salmista não tinha internet. O salmista não tinha essa correria do mundo. Realmente, ele não tinha essa correria do mundo. Mas o salmista tinha um coração em Deus. E isso faz toda a diferença. Será que o nosso coração está na correria? Está na internet? Está nos problemas? Nas dificuldades? E eu vou ser bem sincero aqui. Dalila está aqui. Isso é difícil para eu falar. Tem tantas coisas que eu gostaria de agir diferente. Eu tenho tentado. E eu tenho orado para isso. Eu tenho me esforçado. E a gente vai ver algumas coisas que, de repente, podem nos ajudar para que isso melhore. Mas a ansiedade, então, é alguma coisa que está circundando a gente. E a gente pode ter inúmeras justificativas. Mas que a gente veja o custo das nossas justificativas. Lembrar que o custo de viver sem descanso físico, sem descanso para a alma, o custo de viver ele é muito alto. Então, o ponto é, será que ele vale a pena? Tem um outro estudo da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que apontou que, de 2017 também, que apontou que 740 mil pessoas morreram em 2016 de infarto e doenças do coração, como resultado direto de trabalhar ao menos 55 horas por semana. Então, sim, trabalhar demais não é o ideal. A gente precisa, sim, trabalhar e se esforçar e dar um gás. Eu já falei isso aqui, tem um amigo meu, do Steiger, da Nova Zelândia, que ele sempre diz, work hard, rest well. Então, trabalhe duro, mas descanse bem. Então, que a gente possa trabalhar. Jesus falou, eu trabalho até hoje e meu pai trabalha também. Então, de forma alguma, quando a gente fala do descanso, a gente está falando de uma vida acomodada, encostada. O que a gente está falando é de uma vida ativa, mas inclusive ativa no descanso. E é isso que eu quero aprender cada vez mais. É isso que eu desejo, esse é um propósito que eu tenho. Inclusive para esse ano. Para eu aprender a descansar mais em tudo, descansar mais em Deus. De eu poder viver mais leve. Porque Ele já carregou o nosso fardo. Ele é quem carrega. Então, para que a gente se preocupa com coisas que não devem? Sobre o descanso. Êxodo, no capítulo 20, se você quiser abrir, eu vou ler aqui na NVT, Êxodo 20, verso 8. Só não lembro agora se está na NVT ou NVI, não tenho certeza. Não anotei aqui. Lembra-te do dia do sábado, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Shabá. Shabá, literalmente, o sábado, Shabá literalmente significa cessar, pausar. Eu gosto muito de música e é interessante o que a pausa provoca na música. A pausa é um elemento de beleza essencial para a música. Música sem pausa não tem tanto impacto. A música eletrônica, curiosamente, uma das coisas que são feitas é o que é chamado de build-up. Então vai crescendo, quem ouve ou já ouviu música eletrônica, vai crescendo, vai subindo a afinação, vai subindo, as batidas vão subindo até que tem a pausa. Quando tem a pausa, todo mundo está preparado para o quê? Porque é chamado de drop, que é a caída.
Porque o drop vai ser aquele que você vai ver todo mundo pulando e todo mundo agitado. Por quê? Porque a pausa proporcionou a energia, a antecipação para o drop. Essa deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ter esses momentos de pausa para que a gente esteja preparado para o drop. Esse drop vai vir. E quando ele vier, que a gente esteja pronto, que a gente esteja preparado para dar tudo da gente. Porque as pessoas precisam tudo de nós. Deus espera tudo de nós. A nossa vida, ela não é só nossa, ela não é para ser vivida para nós. Ela é para ser expressa, é uma expressão de amor para outros. Que a igreja de Cristo esteja aprendendo a ter o build-up, a ter a pausa e a ter o drop. E quando for o drop, aí a parada vai pegar. Aí a parada vai ser louca, porque as pessoas vão ser impactadas pelo amor de Deus. Porque a tua esposa, o teu esposo vai entender a energia e o amor que você tem por ele e por ela. Porque você tem um momento da pausa. O teu corpo vai entender que ele está sendo respeitado. A tua mente vai conseguir se apegar nas coisas de Deus. Porque você tem um momento da pausa. O selar nos Salmos. A gente vê lá as músicas acontecendo, dos salmos, as poesias, e de repente tem o selar. Aquele momento da calma, da paz, da tranquilidade. E aqui, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O mandamento é, se lembra disso. Se lembra da pausa. Não vive só no build-up. Não vive só no drop, porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Vai ter uma hora que o seu corpo não vai aguentar. E que aí o burnout vai acontecer. A exaustão vai acontecer. A ansiedade vai tomar conta de você. Então não fique o tempo todo no build-up. Não fique o tempo todo só na galera pulando. Tenha os momentos de tudo. Tenha um momento de pausa. Que as nossas vidas sejam recheadas por essas pausas. Que Deus nos diz aqui, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia do sábado. Para quê? Para santificá-lo. Que tipo de descanso é esse que eu tenho? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Lembrar que santificar é separar. Então lembra do dia do sábado. E aqui, só fazendo uma observação, para deixar bem claro, sábado não é necessariamente o dia do sábado. Lá, no Antigo Testamento, isso era feito no sábado. Aqui a gente está falando do Shabá, do descanso. Então a igreja, no Novo Testamento, passou a se reunir no primeiro dia da semana por causa da ressurreição de Jesus. Então e a gente... Domingo deveria ser esse dia de descanso. Tá aqui deveria ser esse momento de descanso. É por isso que a gente tem falado, inclusive, para voluntários, e a gente precisa de voluntários. A gente acredita que ser família é todo mundo servir. Mas a gente não quer que ninguém seja esgotado. A gente sempre tem falado, nenhum trabalho é mais importante do que o indivíduo. O indivíduo é sempre mais importante do que o trabalho. Então que todo mundo aqui nessa família possa trabalhar. Para ajudar pessoas que às vezes têm vindo mais de um sábado por mês e que estão precisando de descanso, estão precisando de tranquilidade. Que essa seja a nossa realidade. Quando deixamos de separar tempo para descanso, estamos profanando nossas vidas. Nós estamos agindo com desobediência a Deus. E nós estamos tratando a vida com desrespeito. A gente tem falado aqui ao longo, desde o início do ano, o que a gente tem falado é sobre essa questão. Sobre o respeito com o corpo, o respeito com quem nós somos, o respeito com o ser integral. E quando a gente deixa de cumprir o sábado, quando a gente deixa de cumprir esse mandamento, nós estamos também pecando diante de Deus. A gente já falou, quando a gente deixa de oferecer os nossos corpos, e lembrar que o nosso corpo físico, sim, nosso corpo físico é uma oferta a Deus, a gente tem que lembrar disso, que o nosso corpo, o ser todo deve ser uma oferta a Deus, oferecida a Deus. Quando a gente não está fazendo isso bem feito, nós estamos falhando. Quando nós estamos deixando de observar o sábado, nós estamos falhando. Não estamos confiando em Deus e estamos sendo desobedientes. Quando a gente não para, o que a gente está falando, e novamente, eu estou falando isso também muito para mim.
que fique muito claro. Para mim, parar é uma dificuldade. É uma dificuldade. Para mim é difícil não fazer alguma coisa. Eu me sinto inútil. Mas por quê? É um problema do coração. Talvez eu me ache essencial demais. Talvez tenha algum problema aqui dentro. Talvez não, tem problemas aqui dentro que precisam ser curados. E esse é o ponto. Porque o descanso, ele acontece quando a gente confia totalmente em Deus, plenamente em Deus. Você sabe por que eu não preciso trabalhar naquele dia de descanso? Porque Deus vai confiar. Porque Deus vai ser fiel. Porque eu devo confiar em Deus. É por isso que eu não preciso trabalhar. A gente já citou aqui inúmeras vezes, aqui no 242, o exemplo de uma loja americana chamada B&H. É uma loja de eletrônicos, basicamente. E é uma loja de judeus. E essa loja chegou às 6 horas da sexta-feira, a loja fecha as portas e só vai abrir no sábado, às 6 horas. Curiosamente, isso acontece inclusive online. A pessoa que quiser fazer uma compra online da sexta às 6 horas, horário obviamente local lá, até sábado às 6 horas, não vai conseguir. O que eles estão dizendo? Momento de descanso. Eu confio em Deus. Eu não preciso nem do site trabalhando por mim. Porque eu confio que Deus vai prover. Você e eu, a gente tem confiado que Deus é quem vai prover? Ou a gente tem se achado tão essencial, aquela peça tão importante, que a gente não para de fazer, que a gente não para de trabalhar, e que não, eu preciso fazer, eu preciso mostrar. E a gente não respeita o nosso corpo, os nossos limites, e a gente viola o que Deus ordenou para nós. De modo geral, o Shabá serve como um lembrete semanal da importância do descanso, da reflexão espiritual e da conexão com Deus. Ele, o Shabá, oferece uma oportunidade para que indivíduos e famílias façam uma pausa na agitação da vida cotidiana e se concentrem em seus relacionamentos espirituais e interpessoais. Pare com sua família. Você que é casado, pare com sua esposa. Tenha um tempo gostoso, você com a tua esposa, você com seu esposo. Pare com os teus filhos, ouça os teus filhos. Ouça, a gente precisa treinar mais essa escuta na calma, na paz. A gente se importar. E, novamente, tudo que eu estou falando aqui, tudo que Deus tem falado comigo, quando eu estava olhando para essa mensagem, quando eu soube que esse ia ser o tema e que eu ia falar sobre isso, eu tenho orado muito sobre isso, para que Deus fale comigo, e que Ele me mude, e que Ele me transforme, e que eu confie totalmente nele, sabendo que Ele é o ser essencial, não eu. Deus é o ser essencial. Então, curta. É o momento da gente curtir. Mateus capítulo 11, verso 28. Vou pedir para você abrir na NVT. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 vai dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. A gente lembra que Jesus teve inúmeros momentos de descanso. Marcos, por exemplo, no capítulo 6, Jesus, ele chama os discípulos e ele convida os discípulos a descansarem. Porque está falando que os discípulos tinham tanta gente para conversar, tinha acontecido tanta coisa, que eles estavam inclusive sem tempo para comer. E Jesus chama esses discípulos a descansarem. Jesus para descansar. Jesus para inúmeras vezes para fazer o quê? Quando ele se separa de todo mundo, ele vai fazer o quê? Orar. A oração é um momento de descanso. Porque, teoricamente, eu estou colocando ali as minhas ansiedades e estou deixando, teoricamente deveria ser a prática, e eu estou deixando as minhas ansiedades aos pés de quem resolve. Ele é quem resolve. E é isso que acontece. E aqui, o que Jesus está falando, a gente vê que ele diz, venham a mim.
Então, primeiro, como é que a gente vai fazer? Mas como que a gente descansa, então? Então, a primeira coisa é, a gente precisa ir até ele. Quando a gente vai até ele, ele é quem nos abraça, nos braços dele nós temos o nosso descanso. Ele é quem nos conduz. Ele é quem age em nós. Ele é que dá o descanso que de fato a gente precisa. Ontem a gente estava na rua, ali na Praça da Liberdade, uma galera do Steiger, a galera toda foi para lá, para a Praça da Liberdade. Um dos caras que eu falei, primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, o que é alegria para você? Ele falou, cara, alegria? Tá difícil, meu. Não sei, não. Aí depois, né, aí ficou assim, então, mas não tem nada? Eu perguntei para ele, não tem nada que te faz alegre? Ele falou, dinheiro. All right, né, tá bom, bem pensado, né? E aí a gente foi conversando um pouco mais sobre isso, até para fazer com, peraí, mas realmente o dinheiro traz esse descanso? O dinheiro traz essa paz? Que o que a gente vê aqui não traz. Então o que a gente precisa, o que Jesus fala que é, venham a mim, venham a mim. Então, quando você está com muita coisa na cabeça, muita coisa para fazer, ao invés de você correr para fazer tudo, vá a Jesus. Vá a Jesus. Eu me lembro de uma ligação que eu recebi numa noite, assim, né, já meio tarde e tal, uma ligação, não, uma mensagem. Geralmente eu nem olho mais coisa tarde, porque geralmente é coisa que não vai me ajudar a dormir. E aí foi uma dessas mensagens que eu falei, ai caramba, aí já me deu vontade, aí eu já peguei assim para responder a mensagem. Depois eu falei, não, eu não vou responder essa mensagem. Eu vou orar, vou descansar, vou dormir e amanhã a gente vê. Eu acordei na manhã seguinte, já tinha orado, já tinha conversado com Deus. Quando eu peguei para responder, a mensagem já tinha, o problema já tinha sido resolvido. Porque Deus é aquele que trabalha enquanto nós dormimos. Ele trabalha enquanto a gente dorme. Se a gente tão somente confiar nele, se a gente tão somente saber que ele é por nós, então quem será contra nós? Ele trabalha. Para de correr tanto. Para dessa corrida frenética. Para de se achar essencial. Para de achar que você vai resolver tudo, porque você não vai. Mas ele resolve. E ele diz, venham a mim. Olha só. Tipo assim, ele está falando, galera, vocês têm problema? Vem cá. Tá difícil a parada? Vem aqui. Vocês não estão aguentando mais? Venham a mim. Todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, venham a mim. E aí ele disse, eu lhes darei o quê? Descanso. Venham a mim. O nosso ato é de ir. Agora, como que a gente vai até Jesus? A gente vai até Jesus através de oração. Ore mais. Tenha mais tempo de oração. A gente vai também a Jesus através de conhecê-lo. A gente precisa saber quem ele é. Então, conheça mais da palavra. Estude mais a Bíblia. Medite mais a Bíblia. Medite com calma, reflita. Deixa a Bíblia ler você. E venha, e vá até ele. Porque ele está dizendo, venha a mim. E vocês vão achar o quê? Descanso. É nele que a gente vai achar descanso. E ele ainda diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Meu jugo é a minha carga. É o que eu peço de vocês. E o que ele pede é suave. Porque o que ele pede é, vem, entrega tudo para mim. Pode deixar, confia em mim e o resto eu farei. Capítulo 37. Confia no Senhor, entrega o teu caminho e ele tudo fará. Aí ele diz, deixem que eu lhes ensine. Ouça, aprenda de Deus. Aprenda. Não acha que só porque eu estou há mais de 50 anos na igreja. Eu estou desde pequeno, desde quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. Eu nunca saí fora nem nada. Mas tem tanta coisa ainda para aprender. Esse coraçãozinho, às vezes, é complicado. Essa mente, às vezes, é complicada. Então, e Jesus está falando, deixe que eu lhes ensine. A gente sempre vai ter mais para aprender com ele. Então aprenda com Jesus. E ele diz, pois eu sou manso, eu sou tranquilo, eu sou de boa. É isso que ele fala. Meu pai, que boa parte de vocês conhecem, né, quando ele vem, então, né, meu pai tem Alzheimer,
E a gente chega lá, e aí, pai, como é que você tá? Ele fala assim, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo, sossegado. Teve um dia que ele até falou, tá na vagareza. Falei, que legal, pai, é isso. E é isso que ele me ensina. É isso que ele continua me ensinando. Mesmo na situação que ele está, eu continuo podendo aprender com ele. E ele me ensinando, sim, fique na tranquilidade. Descanse em quem nos dá descanso. E depois ele diz, e encontrarão descanso para a alma. Você está ansioso? Teu corpo está dando sinais de alerta? Você está com burnout? Você está num estado que você não aguenta mais, que a tua cabeça vai explodir, que é tanta coisa acontecendo? Descansa. Descansa nele. Os problemas vão acontecer. Mas Jesus é Jesus, sempre. Ele basta. O que mais que você precisa? O que mais que a gente precisa se a gente tem a Jesus? Jesus, eu só tenho a ti, foi o que a gente cantou. A gente cantou que a batalha pertence a quem? Por que você briga? Por que eu brigo se a batalha pertence a Ele? Se a batalha pertence ao Senhor, entrega tudo para Ele. Confia nele e Ele tudo fará. Faça assim a sua parte. Tenha o build-up. Tenha a pausa. E depois, quando chegar na hora do drop, você vai ter o drop dos sonhos. Porque é Ele por você. É Ele que batalha por você. É Ele que vai à frente. Jesus é tudo o que a gente precisa. Ele é tudo o que a gente precisa. Então, que a gente se lembre constantemente disso, que a nossa ansiedade seja transformada em oração. Transforme a tua ansiedade em oração. Está ansioso? Tem muita coisa acontecendo? Tem muita preocupação? Tem muito problema? Transforme isso em oração. É isso que ele mais quer. Ele pede, ele fala, gente, ele convida, venham a mim. Venham a mim. Então descanse nele, vá até ele. Nós temos um futuro garantido nele. Descanse nele. Para a gente ir para a finalização aqui, tem um filósofo chamado Byung-Chul Han. Ele é um filósofo coreano, radicado na Alemanha, sul-coreano radicado na Alemanha, e ele vai falar muito sobre essa questão da hipervigilância. Ele diz que a gente está numa época do máximo desempenho, que a gente procura ter um desempenho máximo, a gente quer essa alta performance, mas que isso, quando a gente vai atrás disso, isso vem acompanhado de outras coisas, vem acompanhado de frustração, de esgotamento e cansaço. Ele vai mostrar que, na verdade, isso acaba sendo um narcisismo, porque a gente se vê como centro e a gente se preocupa mais do que deveria com a gente mesmo, e isso leva à depressão. E aí, o que a gente vê do outro lado é Jesus. Esse que é humilde. Esse que diz que a gente deve se alegrar no Pai. Que a gente deve descansar nele. Então, quando tudo isso está acontecendo, essa sociedade, ele tem esse livro chamado A Sociedade do Cansaço, que a gente possa olhar para o Pai. E esse filósofo diz o seguinte, eu não tenho nenhuma solução. Qualquer solução traria consigo mais problemas. É aí que reside a diferença entre solução e salvação. Ele não é cristão. Nós não precisamos de uma solução. Nós precisamos de salvação. Que Deus nos salve de nós mesmos. Que Deus nos faça e nos refaça. Que a gente possa dizer como salmista, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma.